Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série O Seu Lugar no Mundo. Aqui a gente discute estratégias que vão te ajudar a construir uma carreira de sucesso. Eu sou a Carla Muga e eu treino atores para que eles se posicionem no mercado de forma profissional. E hoje eu queria discutir um assunto com vocês que é Star Quality. Antigamente chamavam isso de fator X. Aí o Fator X virou o nome de um programa, um challenge de artistas, né? Acho que de cantores ou de talentos. E veio uma autora discutir um pouco essa qualidade. Queria discutir um pouco sobre esse conceito do Star Quality. Aqui fiquei pensando no nome da live, dizer, é ter ou não ter, ser ou não ser, porque, infelizmente, ou você nasce com essa parada, ou você vai ter que trabalhar para compensar a falta dela. É uma espécie de superpoder, é uma espécie de selo, de magnetismo pessoal. Imagina um cara que sobe num palco para ler uma bula de remédio e ninguém tira o olho dele, né? O centro das atenções, aquela capacidade de polarizar a atenção, de puxar. É um magnetismo pessoal, né? Uma coisa que inspira confiança, é a tal da presença, da convicção. Ela sozinha, ela não é o teu passaporte para o mercado, né? Assim como a gente falou na primeira live sobre o talento já ser alguma coisa que não garante o espaço de um artista no mercado, a mesma coisa a gente pode dizer em relação ao Star Quality. Você não ter o Star Quality, o máximo que vai acontecer é que você talvez tenha que trabalhar um pouco mais para compensar isso, não é? E com técnica e com trabalho árduo, acho que muito artista conseguiu superar isso. É importante dizer que para o Star Quality funcionar, ele não atua sozinho, é uma espécie de tripé na carreira, uma perninha é trabalho duro, muito trabalho, a outra é o Star Quality, e a outra perninha é a disciplina, a constância, né? Muita gente boa fica pelo meio do caminho, porque desiste. Essa é uma carreira que exige muita resiliência. Vocês vão me ouvir falar algumas vezes que a carreira artística ela é composta de muitos nãos. E entre os nãos, né, são os nãos que a gente precisa dizer aqui para fora, às vezes para convites que não vão te levar ao teu destino final, à tua meta final, porque eu brinco, não tem trabalho ruim, tem trabalho que não te aproxima da sua meta, né? Por isso que é importante ter essa clareza, ter essa estratégia. Todo trabalho vale a pena se ele te ajuda a se aproximar da meta. Então, disciplina, trabalho duro e Star Quality com uma pitadinha de sorte, realmente vai ficar difícil a coisa não acontecer. Vai rolar, mais cedo ou mais tarde vai rolar. Falando aqui também de Star Quality, com certeza vocês conhecem algumas pessoas que demoraram aí uns bons aninhos, né, para serem descobertas. E tem duas crenças que são legais. Uma eu já citei em relação aos atores, já falei numa outra live, que tem muito artista que fica naquele limbo, será que eu posso fazer participação? Até quando? Quando que eu tenho que deixar de ser um ator de participação? Tem várias coisas nesse lugar aí, né, da participação, dos elencos adicionais, entre as nossas frustrações, as nossas expectativas, mas é muito importante também ressignificar isso, para que você tenha uma carreira mais pacífica, para que a sua trajetória seja mais leve. E uma coisa que eu uso para ressignificar essa crença limitante do ator, como se o lugar das participações fosse um lugar menor, é impossível você contar histórias só com protagonistas. Não existe isso, gente. Eu preciso do elenco adicional, eu preciso da figuração, eu preciso do protagonista. Todos eles têm relevância para contar a história, né? Assim, é um
A nossa arte ela é colaborativa, nós precisamos de todos esses elementos, porque não é a mesma coisa que estrela, né? Quando eu falei do Star Quality, é o trabalho duro, a disciplina, e o Star Quality com uma dose de sorte, que era aquilo que a gente chamava de estrela. A gente, pô, esse cara tem estrela, né? Quer dizer, aquela capacidade de estar no lugar certo na hora certa. Mas nessa era que a gente está vivendo, nessa era digital, o lugar certo, a hora certa, realmente, né, Vitor? É o momento em que você se sente corajoso e poderoso para se lançar, para se mostrar, para se expor, que você consegue ultrapassar essas suas crenças, essas suas vergonhas e consegue mandar para cá um material, um conteúdo relevante e encaixando isso, né? Aprendendo a ouvir feedback, não tendo que agradar a todo mundo, para você aprimorar esse seu conteúdo até que ele chega um momento que ele pode ser capaz de emplacar. E na música, a gente viu tantos casos como esse. Eu tenho duas pessoas que eu admiro muito o percurso, a jornada artística, por sempre vivi muito, tenho muitos amigos na música, e sei que a carreira na música ela pode ser muito dura e muito solitária, né? E os músicos que conseguem triunfar, os que eu conheço que triunfaram, foram bastante disciplinados ao longo do percurso. Porque essa coisa de cantar na noite pode ser esse momento que é extremamente solitário, né? É solitário porque a tua plateia às vezes não está com você, não joga com você, está ali para bater papo, está ali para socializar, está ali para comer, e a última coisa que ele quer é o artista. Em alguns momentos, algumas casas estão mais preparadas para o consumo do espetáculo, e talvez o artista não se ressinta tanto. Mas, em linhas gerais, quem canta na noite se depara com esse processo que eu acho que é bastante solitário, de ter até um público que, às vezes, não respeita a presença do artista. E aí, quantos cantores chegam naquele momento que falam assim, cara, eu não aguento mais cantar na noite, né? Pô, quando é que a história vai mudar? E aí eu falo, cara, já pensou que a gente teria perdido se o seu Jorge, quando imigrou, não tivesse aguentado o tranco de cantar na noite, o quão mais pobre a música popular brasileira estava, o quão menos bem representado estaríamos nós com a nossa música para o mundo, né? E aqui, esse lugar do Star Quality, claramente é uma pessoa que tem essa qualidade, naturalmente, mas que não quer dizer que a trajetória dele tenha sido mais fácil, né? Foi uma trajetória de muita luta, foi uma trajetória muito árdua, tiveram muitas noites pelo caminho. Outro que também conseguiu romper e dentro desse lugar da música, cantando na noite de uma forma tão solitária, o próprio Versilo. Tem uma outra história, é um percurso que admira tanto o Djavan, e também ainda passou por esse lugar de comparação até chegar a ter realmente o seu valor provado e reconhecido pelo público. E aí, se você tem Star Quality e não tem persistência, vai dar ruim, né? Se você tem Star Quality, mas você não tem disciplina, vai dar ruim, porque é o conjunto, é o tal do tripé para a parada acontecer. Para compensar a falta do Star Quality, assim, algum trabalho, alguma estratégia, e essa consciência, essa clareza, né? Eu falo tanto que o ator precisa ser uma pessoa que se conhece profundamente, né, que não vai usar a sua arte como um lugar de terapia, vai ser um ator muito melhor, com certeza, se fizer alguns aninhos de terapia, se não der para fazer uma terapia, se conseguir se observar mais, e esse processo de auto-observação em que eu consigo saber exatamente quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, descobrir o lugar que você brilha, né? Todos nós temos alguma coisa que é única. E é por aí que deve passar a sua estratégia de compensar quando não tem o tal do Star Quality, encontrar estratégias em que o foco esteja no seu diferencial. Isso é muito importante, esse discernimento, né? Pensamento estratégico.
mais do que nunca, você está livre se você for multidisciplinar, se você for um cara organizado, se você for um cara que consegue trabalhar com método e isso tudo, cara, você consegue impulsionar uma carreira, porque você consegue impulsionar produtos. O digital tornou isso possível, né? Dá um pouco mais de trabalho do que dava antes. Mas, de fato, aquele modelo de estar sentado à espera de um convite da emissora para trabalhar, eu já falei isso aqui várias vezes e vou continuar falando. Tudo bem, você pode esperar, mas vai custar, né? Vai custar porque cada vez tem mais gente disponível. Cada vez tem mais gente desempregada. Acho bom a gente ter essa clareza. Eu, por acaso, tenho muita preguiça de trabalhar com artistas que estão a fim de ficar à espera de uma oportunidade. E estou cada vez mais chata para isso, e cada vez me interesso menos por esse objetivo. Porque a gente não controla, porque a gente vai ficar, como fala em Portugal, a gente vai ficar trabalhando pro boneco, você está entendendo? Tá tudo certo em você desejar isso, mas se tem aqui alguma coisa interessante para partilhar, cara, vai lá, liga a câmera, entendeu? Vai produzir teu som, vai produzir teus livros, vai produzir o teu conteúdo. E com o trabalho a gente sempre alcança, né? Eu não tenho dúvida. Com o trabalho a gente sempre alcança. Então, assim, tem espaço. As pessoas falam, não dá para colocar tudo no Instagram, não dá. Nossa, não sei se sou eu que procuro, mas o Instagram me manda coisas incríveis em termos de arte. Desde os melhores museus, as exposições mais incríveis que estão acontecendo, a bailarinos clássicos e cantores de ópera. Então, tem esse espaço, sim. Né? Não se trata tanto de alcançar uma grande audiência rapidamente. Se a gente fizer o pensamento inverso... Oi, Iris! Se a gente fizer o pensamento inverso, há um tempo atrás a gente trabalhava para colocar quantas pessoas numa sala de teatro. E quantas pessoas a gente consegue colocar hoje numa sala de uma rede social. Né? Então, se você começar a testar isso, quem sabe você em pouco tempo não tenha aí um produto interessante, né, para viver da sua arte. Que eu acho que essa que é a grande pergunta, não é? Não é se eu tenho o Star Quality. Acho que a grande questão é, se eu não tiver o Star Quality, eu consigo ter uma carreira de sucesso? Volta no que a gente já falou lá atrás. Primeiro a gente precisa entender o que é sucesso para você. Sucesso para mim é fazer aquilo que eu amo, né? Mas já não é. Sucesso para mim não é fazer aquilo que eu amo, custe o que custar. Sucesso para mim é trabalhar com liberdade. Sucesso para mim é trabalhar com essa minha parte criativa. Sucesso para mim é trabalhar com pessoas, ajudando a impulsionar pessoas. Ressignifiquem esse lugar do sucesso, né? E façam esse trabalhinho de entender se tenho ou não tenho o Star Quality, e se eu não tenho, de que maneira que eu posso compensar isso. Tem que ter uma estratégia para compensar isso, porque algumas pessoas têm e ainda não foram descobertas, e vai ser uma questão de tempo, se elas continuarem trabalhando, se elas não desistirem pelo meio do caminho, e outras não, vão ter que entender aonde está esse brilhozinho. Trace planos que você é capaz de dar conta deles sozinho. A gente fica buscando muitas bengalas pelo meio do caminho. Uma hora é o agente, no outro momento eu quero um parceiro para pensar comigo, no outro momento eu preciso de um produtor, e cada hora eu preciso de mais alguma coisa. Quanto mais eu aposto em fichas que estão fora, menos autonomia eu tenho. Isso não quer dizer que a sua carreira vai ser uma carreira solitária e que você nunca vai trabalhar de forma colaborativa e trocando com outras pessoas. Mas talvez esse arranque, talvez esse início, a aposta tenha que vir muito mais de você. A gente fala muito isso quando cita a dificuldade de encontrar um agenciamento, né?
O ator passa muito por essa dificuldade, o artista passa muito pela dificuldade de encontrar uma gravadora, o autor de encontrar uma editora para os seus livros. Mas o pontapé inicial tem que ser seu. Você que tem que ter conteúdo para mostrar. Você não pode estar à espera que as pessoas produzam isso para você. Isso já é uma coisa de um outro tempo. Então, quando for traçar o planinho de compensar a falta de star quality, ou o relógio que ainda não tocou, a chamada telefônica incrível que ainda não aconteceu e que vai mudar a sua história, coloca lá. O que é que está ao meu alcance fazer agora pela minha carreira? Não é? De que maneira, e uma coisa que é interessante a gente pensar, para os atores, inclusive, ator que se ressente muito desse lugar de quando que eu vou ser chamado para fazer um protagonista? Gente, vai ter um momento na tua vida que você vai ter que desenhar. Tem coisa que as pessoas não enxergam. Se você acredita muito que você tem o raio do Star Quality e está a vida inteira fazendo participação e personagens pequenos, começa a pensar em se colocar nesse lugar que as pessoas consigam te ver como esse protagonista que você diz que entrega. Só que vai dar trabalhinho, não é? Possivelmente você que vai ter que produzir esse conteúdo, porque se o mercado não está enxergando isso em você, você precisa construir também essa autoridade, tá? Então, não esperar dos outros aquilo que você mesmo não faz por você e pela sua carreira. Outra coisa que é importante a gente dizer, e aqui a live é minha, eu falo mesmo, é que se não tá rolando, gente, é muito provável que o problema ainda esteja em você. Dificilmente a gente já fez toda a tarefa de peneirar, de se observar, de se questionar. Tem que estar num grau muito à frente de autoconhecimento, de engajamento com o teu propósito, para você estar livre dessa culpa ou dessa responsabilidade, né? Então, assim, faça o trabalho de observar profundamente, para ver quais são os ajustes que ainda você consegue fazer. Importantíssimo isso, é importantíssimo, porque na maior parte das vezes a gente não tentou tudo. A gente tentou muito próximo ainda da nossa zona de conforto. E aí tem uma coisa que eu adoro, porque assim, existem várias maneiras de você sair de um problema. Não existe um único caminho, né? Da mesma forma que não existe um único caminho para o sucesso, não existe um único caminho para substituir esse gap que eu não tenho do star quality, né? O tal do fator X, a gente fala de star quality, essa capacidade de trazer o foco para você. Pode ser que o star quality, como ele está definido por essa autora, não seja possível de construir. Mas magnetismo pessoal é uma coisa possível de você treinar. Artistas têm que saber treinar o seu magnetismo pessoal, têm que saber se fazer mais presente no palco, né? E a palavra é mesmo essa, estado de presença. Esse estado de presença que controla, que consegue receber todos os olhos que estão colocados em cima de si e encaixar isso e respirar, que é um nível acima do carisma, né? Porque carisma é aquela coisa fofa. Tem carisma. Pô, a pessoa tem um carisma, é super simpático. Tem gente que tem star quality e não tem carisma. Não tem carisma, tem até o nariz um pouco empinado. Mas vale dizer que para fechar o star quality, além do trabalho duro e além da disciplina, um caminhão de humildade também vai bem, né? E qualidade artística, sem falar nisso, óbvio. Você tem star quality, mas entregar um trabalho mediano possivelmente não vai fazer com que a carreira dure muito tempo. A vida fica mais leve quando a gente consegue ressignificar as coisas. E com certeza, todos nós temos aí uma lista de pelo menos umas 10 coisinhas que a gente deveria ressignificar na minha vida. Carla, por onde que eu começo? Olha para o que não está rolando. O que não está acontecendo na tua vida? Atrás desse que não está acontecendo, existe uma coisa chamada crença limitante amarrando você exatamente aí onde você está. Então, conseguir ressignificar essas coisas, conseguir ressignificar o que é a carreira de sucesso para você e de que maneira que você gostaria de chegar lá. Lembrar que sucesso e flexibilidade andam de mãos dadas, né?
as pessoas que conseguem flexibilizar diante da adversidade, que conseguem rever os seus planos, são muito mais felizes, né? Elas não estão agarradas a uma ideia fixa, a uma única maneira de fazer as coisas. Isso é muito, 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 muito valioso. Há sempre uma carência, e por mais que o mercado tenha mudado, se nós pararmos para analisar, nós produzimos hoje muito mais conteúdo do que antes. A gente produz muito mais ficção do que antes. Se a gente vai falando de ator especificamente, acho tranquilo uma pessoa conseguir se lançar numa carreira aos 30 anos. Quando a gente diz que para os jovens apareciam mais apostas, é muito mais fácil começar novo. Não sei se é mais fácil começar novo. Não tem tantas crianças assim numa novela. Se a gente olha para um elenco de uma novela das 8, de uma novela das 7, de uma novela das 6, se a gente olha para o elenco das séries que a gente mais assiste, quantas crianças, quantos jovens são lançados por série? Quantos adultos são lançados por série? Tem uma faixa ali dos 20 e pouco que se lança muito, né? Tipo aquela carne nova, assim, beleza, fresca e tal, aquela coisa que respira a juventude. Só porque acho que também a televisão tá se reformulando. É provável, será que vai acontecer isso? Será que a televisão vai produzir dramaturgia para pessoas mais velhas, pessoas que ainda não estão assistindo as Netflix, as Amazons e as outras? Será que a televisão não vai ficar com uma outra geração? Não acho que a televisão vai acabar, assim como o rádio não acabou, mas de repente vai produzir um conteúdo mais maduro. Produzindo conteúdo mais maduro, talvez vá buscar menos jovens, e esses jovens vão ser escoados para um outro lugar do mercado, e talvez, por que não, ainda mais oportunidade de trabalho, mais espaço para pessoas mais maduras se lançarem. Gente, olha para A Casa de Papel. Quantos atores espanhóis daquela safra, vocês nunca tinham visto? Quantos deles já estavam ativos, é verdade, mas não tinham estourado no nível mundial, na escala mundial? Aquelas as carreiras que estavam ali, uma coisinha, uma série a cada 2 anos, pouco cinema. Uma hora foi um boom. E aí, quando projetou todo mundo. Você não precisa ir para uma escola para se tornar um ator, você não precisa ir para uma escola para se tornar um artista. Mas, com certeza, você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa treinar, né, elevar suas habilidades para outros níveis. Eu acho só que o trabalho do ator não deve ser um trabalho tão solitário. E, de verdade, acho que ainda é o lugar mais incrível para preparar um ator. Eu ainda considero que o lugar mais incrível para um ator se preparar seja o teatro. Um ator sai muito mais generoso depois que ele passa pelo palco. Ele também sai um pouco mais humilde. E essa experiência de palco é difícil de você viver sozinho, né? A troca que existe no palco é muito importante. A troca que existe na atuação é muito importante. Eu brinco muito dizendo que atuar é a arte de alterar o outro, de se deixar alterar, não é? A gente altera o outro através das palavras, das histórias que a gente conta, através das emoções que a gente provoca, que a gente aciona. E esse é um trabalho muito colaborativo, de muita troca, de um lugar em que as pessoas têm que estar muito juntas para aquele propósito, né? Do receber o texto, essa troca não sei se a gente vai conseguir ultrapassar, mas a gente tem conseguido fazer isso através do digital. Eu vi coisas incríveis nessa pandemia serem produzidas com pessoas, cada uma dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua câmera do Zoom, cada um ligado no seu telemóvel / celular em casa e produzindo o seu conteúdo. Os meus alunos mesmo dos treinamentos de atores produzem muita coisa junto, produzem muita coisa em dupla, e um está em Lisboa e o outro está em Niterói, e eles
tocam a produzir coisas à distância. Onde eu acho que as pessoas mais erram é numa baixa consciência de si mesmo. Eu acho que as pessoas não se conhecem tão profundamente quanto elas acreditam que se conheçam. Eu acho que as pessoas não sabem o que elas comunicam, na grande maioria das vezes. Isso é uma coisa que a gente, nos treinamentos, discute muito. Eu uso a ferramenta do Eneagrama para os meus atores se conhecerem melhor como indivíduo, para encontrarem soluções e caminhos de crescimento, onde eles conseguem lapidar esse ego, esse comportamento automatizado, a sua reação às coisas, porque eu quero que ele entre como uma pessoa poderosa numa sala de teste. Eu quero que ele entre como uma pessoa poderosa, porém humilde, uma pessoa poderosa e disponível, né? Se ele entra com todas as fragilidades da personalidade dele, com toda a noia da sua criança interior, se ele é uma pessoa que se conhece tão pouco, se é tão pouco analisada das suas necessidades, do que torna a sua vida uma luta, né? Do que é o seu desafio pessoal. Todos nós temos um desafio pessoal e todos nós temos alguma coisa para melhorar profundamente na nossa personalidade. Eu acredito nessa jornada em que a gente pode sair desse planeta um pouquinho melhor. E acho o Eneagrama uma excelente ferramenta para isso. Então, uma coisa que é muito séria, esse erro do Star Quality, é você achar que você é uma coisa que você não é. E aí tem ator que não sabe o que ele está comunicando quando ele entra por uma porta de um casting, de um teste de elenco. Ele chega na presença de um realizador, de um diretor, e ele tem uma atitude que comunica o oposto do que ele quer. Isso quando a gente está falando em ambiente social ou ambiente de teste, ambiente de trabalho. Agora, vocês imaginem isso no âmbito da atuação. Você achar que você até entrega um conteúdo, um trabalho incrível, e na verdade você está entregando várias repetições chatas e aborrecidas de você mesmo. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão dizer, gente, mas essa pessoa passa a vida fazendo ela, né? Essa pessoa passa a vida cantando a mesma poesia, não abre esse espectro, não vai para o mundo, não vive, não se relaciona, não aumenta esse repertório. Acho que o maior desafio é você se conhecer mais. Quanto mais você se conhece, mais noção você vai ter dos seus atributos, das suas potências, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, e de como é que você reverte isso tudo a seu favor. Em relação ao trabalho do ator, acho que tem um ponto que engana muita gente, que é fluidez, capacidade de surfar várias ondas ao mesmo tempo, transitar de uma ideia para outra. Aí tu acha que o cara é um ótimo ator, mas isso é só um dos pontos, não é? O ator é essa máquina de fazer subtexto, é essa máquina de criar imagens, de lapidar palavras, de transportar as pessoas para outros lugares através das suas histórias. A capacidade oral, a fluidez dele é uma das formas que ele usa para contar as suas histórias, né? Parte do seu talento, parte das habilidades que ele deve treinar. E com o treino, você vai ficando mais ágil nisso, porque esse é um trabalho de estudo. Realmente existe um estudo prévio. Transitar rapidamente entre as ideias, tem pessoas que são mais ágeis mentalmente, conseguem juntar várias coisas. E a gente, quando está falando de personagem, a gente está falando disso. A gente está falando de alguém que tem que ter a cabeça completamente ocupada enquanto está no palco, enquanto está ali no momento do ação. Ele não pode estar pensando na conta que ele tem em casa, no problema com o marido ou com o filho. Ele tem que estar pensando como personagem, para agir como personagem, para sentir como personagem, para falar como personagem. Né? Vários níveis. Então, o que é o talento principal do ator? É atuar, mas atuar de várias formas, né? Com botar o corpo para jogo. A gente fala, tem ator que é muito rígido, que o corpo está muito travado, e às vezes é uma característica da própria pessoa. E aí não tem essa desenvoltura, né? São os mais fechados, né? Esses rígidos, né? Aquele grupo do Eneagrama 891, uma galera super trancada, um corpo, os poderosos, os perfeccionistas. É muito engraçado a gente ver isso. Então, assim, talento, vamos dividir por habilidades. Quais seriam as habilidades que me ajudariam
a me converter num ator bem-sucedido, num ator talentoso? A oralidade é uma delas. A sua capacidade de ler pessoas, observar pessoas, entender pessoas é outra delas. A sua capacidade de trazer a atenção para você, o tal do magnetismo pessoal, é outra delas, e você treina isso. Na programação neurolinguística, a gente tem a ferramenta do rapport, de acompanhar, para depois poder conduzir. Você faz isso tal e qual no palco. Você vai acompanhando a plateia até poder conduzir. Você faz isso com um personagem, você faz isso com um outro ator contracenando. Então, vários pontos para a gente identificar se depois esse conjunto de pontos te torna um ator talentoso ou não. Mais do que ser um ator talentoso, você vai precisar ser um artista corajoso. O Star Quality, mais recentemente, foi descrito por uma pessoa para traduzir os artistas de sucesso, para explicar o fenômeno do sucesso atrás de alguns artistas, mas o Star Quality é uma qualidade de pessoas. Então, você tem pessoas no esporte que têm Star Quality, você tem pessoas na liderança de empresas que têm Star Quality, que eu acho que esse conjunto da obra, com certeza, se aplica a várias áreas. Você não sabe se vai chegar lá, né? Mas se não chegar, em que pessoa eu me transformei ao longo do caminho, né? E já dizia lá o poeta que o caminho se faz andando. E é esse que é o grande desafio do ser humano, não é? Abandonar as suas crenças, que foram crenças que a gente adquiriu ao longo da nossa existência, da nossa trajetória, coisas que nós aprendemos com outras pessoas, e chega um momento em que você tem que dizer, ok, mas é exatamente assim que eu entendo, sinto e percebo o mundo? E isso que essa coisa significa para mim? E aí a gente não usa isso só para o sucesso, a gente usa isso para ressignificar tudo. Criatividade é o nosso estado natural, ok? Criatividade, a gente nasce com ela. Você só se desconecta dela ao longo do tempo. Treino. Criatividade é uma coisa que você treina para recuperar. Ela vai ficando diminuta ao longo da nossa vida, porque a gente vai adquirindo esses filtros, e aí a gente vai se tornando um pouco mais tímido, né? Mas quer saber qual é o nosso potencial de criatividade? Olha para uma criança e o que ela é capaz de gerar no seu fantástico mundo. Eu adoro a metodologia dos designers, metodologia do design thinking, para expandir a criatividade. Tem muitas ferramentas para expansão da criatividade, para recuperar essa criatividade. Mas criatividade, tal como qualquer outro músculo, precisa ser treinado, muito treinado. E é ruim o improviso? Não, o improviso é ótimo. Eu acho que o improviso só não é legal quando você está no meio de um projeto em que você tem um roteiro, um guião para seguir, você tem um script e você deliberadamente resolve improvisar. Não é espaço para isso. Não é? Ali existe um autor, existe uma realização, existe um caminho, existe uma condução, existe uma coisa que precisa ser entregue no final do dia. Então, esse não é o espaço de improvisar. Não é para o ator de televisão, pelo menos não maioritariamente. Que você improvise pontualmente dentro da novela, dentro das séries, ótimo, mas até isso convém que tenha sido testado no momento de ensaio, porque dentro do audiovisual você não pode improvisar, porque você coloca um monte de gente em risco, você mexe com o trabalho do cameraman, com o trabalho do senhor do som, com o do diretor de corte. Ali as coisas estão ensaiadas e preparadas para a gente chegar ao final da cena. Não vai querer improvisar em novela, porque você dá rasteira no colega, não é legal, né? No teatro, improvisar é legal quando há espaço para isso, quando os colegas estão confortáveis com isso, porque uma coisa é você estar fazendo, a gente está falando do teatro de improviso, do teatro do stand-up, mas dentro de um teatro clássico, onde o improviso eventualmente acontece, porque é um momento em que a plateia está mais descontraída e a gente lança uma piada. Nem todos os atores estão no mesmo momento da carreira, com o mesmo grau de maturidade,
com a mesma capacidade de ser espontâneo, que é uma característica das pessoas criativas, que é uma característica das pessoas que treinam muito a improvisação teatral. Então, eu já passei situações desagradáveis, eu mesma já vivi isso com colegas que são muito bons em comédia. O meu forte, eu nunca acreditei que fosse comédia, e de repente você tem uma cena para entregar e o cara passa a cena botando o caco improvisando. E se você naquele dia não está no mood de improvisar, você se arrebenta. E aí eu acho que o improviso não é legal. O improviso pode ser, inclusive, deselegante para com o seu elenco, para com a história que a gente tem que contar. E não seria, né, acho que não seria novidade para muita gente, que muitos atores já devem ter ficado em maus lençóis com colegas que não têm essa medida do improviso, porque tem uma sede de protagonismo que improvisam a qualquer custo, porque, na verdade, o que eles querem é atenção, né? E nem que para isso ele dá uma rasteirinha no colega improvisando. Ele vai embora para casa um pouquinho mais cheio. Deve ser isso. A gente tem crenças limitantes, às vezes, em relação às nossas habilidades também. A gente falou já isso numa outra altura, de por que eu não posso ser bom em várias coisas, não é? Se eu começo a entender que quanto mais habilidades eu coloco dentro da minha caixa de ferramenta, e principalmente se eu tenho consciência de que não tenho esse selo maravilhoso do Star Quality, eu acho que mais habilidades eu tenho que colocar ali para dentro da minha caixa de ferramenta. Eu tenho que me fazer uma pessoa mais competitiva, mais interessante para o mercado. Eu tenho que compensar essa fragilidade. É isso, meus amores. Vou me embora. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que eu tenha conseguido inspirar um pouquinho da jornada de vocês. Que se você tem Star Quality e ainda não foi descoberto, que você comece a se debruçar agora sobre um plano de ação, com algumas ferramentas de autoobservação para tentar identificar o que é que você pode fazer diferente, porque com certeza tem alguma coisa que você ainda não tentou. Manda mensagem no direct, se quiser trocar mais ideias sobre isso, a gente costuma responder rapidamente. E se você não tem Star Quality, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ter que encontrar a sua estratégia, mas é possível. Foca nas tuas potências, faça o mesmo exercício de autoobservação, descubra quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, trace um plano para levar as suas habilidades para um próximo nível, tá bom? E produza conteúdo, porque a gente precisa treinar, né? Você não vai sair do banco para jogar na primeira divisão se você não treinar muito, tá bom? Tudo isso dá para se ajeitar pelo meio do caminho. A única coisa que a gente não consegue ajeitar é um sonho frustrado, falta de coragem de se jogar para cima, tá bom? Isso aí o tempo passa e depois você fala, e se eu tivesse feito? Não vai saber. Beijo, tchau, tchau.